Bom, meu nome é Rodrigo Aum, estou aqui junto com o João Guilherme e hoje a gente vai entrevistar João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. Ele é repórter aqui de Pernambuco e o assunto de hoje da entrevista a gente vai falar sobre jornalismo esportivo. Seja bem-vindo, João, a essa entrevista. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, João? João, Prazer estar falando com vocês. uhum, Estamos à disposição. a primeira pergunta que eu quero perguntar, como foi o sonho de ter começado nessa área esportiva para você? Eu vou tentar resumir porque é uma longa história. Eu tinha um clube do coração, mas assim, eu não era um cara de ir para estádio, eu não era um cara de frequentar estádio para torcer, enfim. E minha família não tinha muita renda, né? Então, eu fui criado só pela minha mãe, sem a presença do pai, né? Então, eu não ia estar dando trabalho à minha mãe pedindo para ela comprar camisa de time, enfim. Eu sempre busquei ser muito independente. E eu vi numa rádio comunitária que quem mais ligasse para a rádio comunitária e desse opinião sobre futebol, à época, no final do mês ia ganhar uma camisa do time do coração. E aí eu, Uhum, na hora, comprei aqueles cartões não é da época de vocês, né? Mas comprei aqueles cartões de telefônicos, né? Que a gente botava lá e uhum. ligava pro pessoal. E todos os dias eu ligava do orelhão para essa rádio, até que chegou o final do mês e a rádio pediu para que eu fosse lá receber esse prêmio. Quando eu cheguei lá, o prêmio não existia, não existia esse sorteio, era uma coisa para chamar ouvinte para a rádio comunitária. E só que o rapaz disse: Olha, eu não tenho a camisa que eu te prometi. Aí foi uma grande decepção, mas ele disse: Mas eu estou entregando esse programa, porque rádio comunitária ninguém ganha dinheiro, então eu estou Uhum. entregando o programa e queria que alguém ficasse. Só que você estava comentando tão bem que eu queria que você assumisse esse quadro aqui. E aí eu entrei nessa rádio, ganhei oportunidade, e depois da rádio comunitária, teve algumas coincidências também que aconteceram. Eu fui para a Rádio Olinda, mas a minha ida para a Rádio Olinda também foi uma coincidência. Eu, uma pessoa da Rádio Olinda, Pedro Luiz, chegou a me visitar não, ele era um SOS, né? Era um de centro Uhum. médico comunitário no local onde ficava essa rádio lá em Rio Doce, e o Pedro Luiz tinha quebrado um dente, e ele foi de urgência nesse centro lá. E ele viu que o radinho do centro ficava com a rádio comunitária. E ele me ouviu e gostou, e foi lá no estúdio depois, disse: Garoto, sucesso, boa sorte. Um dia, quem sabe a gente trabalha junto. E eu guardei aquilo. E tinha uma pessoa que trabalhava com Pedro Luiz que também trabalhava nessa comunitária. E ele me disse: Olha, uma semana, 2 semanas depois, Pedro Luiz veio naquele dia aqui atrás, de resolver a questão do dente, mas ele gostou muito de você e ele está precisando de um repórter na Rádio Olinda. Por que tu não vai lá? Porque ele pediu para tu ir lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá de manhã, numa segunda-feira, o programa, eu soube que o programa era só à noite, então eu já estava todo errado. E esperei até a noite, porque não tinha passagem para estar voltando em casa para depois voltar para lá. E quando o Pedro Luiz chegou, eu disse: Pedro, eu sou o repórter que o rapaz lá pediu para eu vir e tal, que você está atrás de repórter. Ele disse: Não, eu não estou atrás de repórter, não. Não estou atrás de repórter nenhum. Assim, bem, bem seco, deu logo um fora. Aí eu digo: Pô, passei o dia Uhum. todo aqui, era mentira, estou ferrado, não vou ter oportunidade, e fiquei lá esperando. Aí vem a coincidência. Faltaram duas pessoas, dois repórteres, e ele ficou falando sozinho durante uma hora. Uhum. E aí teve uma hora que ele não conseguia mais falar e perguntou minha opinião. Ele disse: Ó, se eu pedir tua opinião aqui, tu dá tua opinião aqui, só para encher o horário aqui, não é nada com a gente não, viu? Eu disse: Não, tudo bem. Ele me chamou, eu segurei até o horário, até estourou a hora da Voz do Brasil. E quando eu encerrei a fala, ele disse: A partir de segunda-feira você começa com a gente, gostei de você. Então eu tive essa oportunidade. E fiquei pro programa de Pedro Luiz. Depois do programa de Pedro, aí eu fui atrás de Uhum. me profissionalizar e tal, porque a Rádio Olinda já era uma rádio profissional. E depois do programa de Pedro Luiz, eu fiquei só nesse programa, não era funcionário da rádio mesmo, era do programa, era terceirizado, e tinha uma equipe de esporte na Rádio Olinda. Na equipe de esporte da Rádio Olinda, eu nunca tive oportunidade de fazer um jogo. Até que eu sempre pedia, né, para a Deval, para o pessoal da rádio: Ó, me bota lá para fazer algum jogo, que eu quero fazer jogo e tal. Só que eu não era da equipe. E uma vez, uma noite dessa, assim, quando eu estava saindo do programa, iam começar dois jogos. Um jogo a equipe estava completa, mas no outro, duas pessoas passaram mal. E não tinha quem botasse. E eu, quando escutei que tinha alguém faltando, eu voltei e fiquei esperando alguém me chamar.
E aí conversaram comigo, ó, não fique nervoso, é o primeiro jogo, mas eu queria que você fizesse. Você pode fazer? Eu digo, faço. Eu só fiz esse jogo na Rádio Olinda nos 2 anos e meio que eu trabalhei. Porque a Rádio Clube estava procurando repórter e nesse dia Deus tocou no coração do diretor da Rádio Clube, Roberto Nascimento e Romualdo Marques, e eles foram ouvir a Rádio Olinda. Foi o jogo que eu estava e eles me convidaram com um jogo só. E eu fui para a Rádio Clube, aí na Rádio Clube eu tive a oportunidade de cobrir clube, depois fui para a CBN e agora, mês que vem, eu completo 10 anos na Rádio Jornal. Você tem alguma referência nessa área esportiva? Tem muitas. Eu costumo não querer imitar ninguém. Eu tento ter um estilo próprio, porque eu acho que a gente tem que marcar pela nossa identidade mesmo, pelo nosso perfil. Então, tem hora que eu gosto da resenha mais descontraída, mas tem hora que eu tô sério. Tem hora que, quando eu critico, eu não deixo dúvidas. Quando eu não gosto de uma coisa, eu deixo claro no ar o que está Uhum. errado. Eu posso estar errado, assim, ó, as pessoas podem discordar da minha opinião, mas eu costumo ter opiniões firmes. Acho que é um estilo meu. Agora, assim, de repórteres que eu Uhum. gosto assim do estilo, do perfil. Eu trabalhei com um que eu gostava bastante, que é o Diogo Marques, da Globo. Eu já disse a ele isso. E acho que ele é um cara Uhum. assim, que é um espelho para muita gente. Qual a sua maior conquista profissional que você teve? A cobertura da Copa do Mundo, 2018, passar 40 dias na Rússia foi algo assim, nada vai ser igual aquilo ali. Eu posso fazer novas Copas, eu posso fazer 100 Copas, mas a primeira sempre é a marcante. Eu acho que aquela Copa da Rússia foi bem especial, até por ser uma Copa muito difícil de cobrir, num local que não falava inglês, só se falava em russo, Uhum. e num país totalmente diferente, mais fechado, mais frio, e a primeira Copa de rede social. Então hoje eu vejo muita gente fazendo cobertura de Copa, né? Uhum. Fazendo story, fazendo reels, fazendo TikTok, mas Exatamente. isso não existia antes de 2018. Então, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer uma cobertura de Copa do Mundo para a rede social, e era um desafio naquela época, né? Ninguém sabia mexer muito naquilo, mas deu muito orgulho daquela cobertura. Agora eu vou passar uma pergunta para o meu amigo João Guilherme, que é teu xará. Pode fazer a pergunta, João. Então, vamos lá, João. Opa, boa tarde, né? Boa tarde. Eu queria saber se você gosta ou pratica algum esporte e queria saber qual é o seu time favorito, né? Porque todo mundo tem. Eu gosto de futebol, eu gosto de futebol. Acho que de vez em quando eu bato uma peladinha, né? Como dizem aqui em Pernambuco, mas confesso que há muito tempo Uhum. eu estou sem jogar por conta do calendário do futebol, né? Jogo todo dia, estou apresentando também o Fórum Esportivo, tem algumas Uhum. ações na TV que a gente acaba fazendo, então tem cobertura de treino, cobertura para rede social também, que eu tenho alguns quadros, e então acaba não dando tempo. Mas Uhum. assim, eu gosto muito de jogar futebol, gosto muito. Em relação a time, eu sou da linha de que se você passa esse período todo dedicado à profissão, assim, eu respeito muito quem divulga o Uhum. time, eu acho que quem divulga time não é bom nem ruim por isso, tá? É uma questão de escolha de cada um. Eu não acho que você vai ser um jornalista pior se você dizer que é um time, ou se você vai ser melhor porque você disse que tem um time. Eu só, na minha coerência, assim, uma questão particular, é que eu não vejo necessidade. Eu não tenho time mais. Eu tinha quando era criança, pirraia, que via um jogo na TV e gostava, mas assim, hoje eu não tenho time, eu não tenho como torcer contra um time aqui em Pernambuco, eu não tenho como não torcer para todos, porque veja, a minha primeira cobertura internacional não foi a Copa do Mundo, foi a primeira competição internacional do Santa Cruz, na Colômbia, Santa Cruz e Independiente Medellín. Eu estava lá, foi o meu primeiro jogo internacional. Um ano depois, eu fui para a Sul-Americana com o Esporte e Arsenal de Sarandi, na Argentina. O Náutico, eu cobri um título nacional do Náutico em 2019, cobrindo do início ao fim o campeonato, acompanhando todos os jogos, viajando com a delegação. Então, como é que eu vou torcer contra as equipes? Não tem como, não tem como ter preferência por um clube. Eu acho que o nosso papel não é isso. Primeiro que o nosso papel não é nem torcer, na minha visão. A gente até passa um pouquinho do ponto e torce quando está cobrindo seleção, porque é a pátria, é aquela coisa toda, é o nosso país, Uhum. né? Mas nossa função é informar, é opinar, é criticar construtivamente. Eu não vejo como função da gente torcer. Então, acho que a questão de torcedor, o João Vitor ficou lá para trás
E desde o dia que eu saí que eu entrei na rádio comunitária, eu já não tenho mais time. Meu time é o Expresso de Ouro da Rádio Jornal. Uhum. É um time excelente, que a gente acompanha todo dia aqui em casa, sempre estou ouvindo também a Coisa rádio. boa. Atualmente, com as mídias digitais, como você vê nas plataformas o jornalismo esportivo? Cortou um pouquinho. Com as mídias digitais atualmente, como você vê o jornalismo esportivo? É um assunto, assim, delicado, porque é um perigo também essa questão das mídias digitais, né? Porque todo mundo, eu acho que veio para facilitar, mas é um grande risco, porque todo mundo hoje é jornalista, todo mundo hoje é repórter. Você encontra uma pessoa na rua, já faz lá um vídeo, diz que aquela pessoa estava fazendo isso ou aquilo, e aí eu acho que cada vez mais você tem que procurar credibilidade. Você como consumidor tem que procurar pessoas que você enxerga que tem credibilidade, que não vai fazer aquilo ali em busca do like. Porque hoje é o que a gente muito vê, né? Muita gente fazendo tempestade em copo d'água, às vezes pedindo a saída de um treinador, mesmo sem concordar com aquilo, mas só para ganhar um clique, pedindo contratação de um técnico só para ganhar o clique, porque aquele comentário vai agradar a determinada torcida. Então, eu acho que você, como consumidor, nós, como consumidores, temos que ter muito cuidado na hora de seguir e acompanhar essas pessoas que estão divulgando coisas na rede social. E o nosso papel do jornalismo é tentar fazer o que a gente já faz nas mídias tradicionais. É tentar ser honesto com as pessoas, fazendo a apuração correta, não levar em consideração essa questão do clique. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Se você fizer o seu trabalho correto, vai ter repercussão. Você não precisa fazer uma manchete caçando clique, fazer algo para chamar a atenção, já buscando nem divulgar a tua matéria. Está divulgando, tá querendo se promover com a matéria. Porque o repórter ele não é a notícia. A notícia está lá. Você apenas tem que informar, não tem que ser a estrela do assunto. Então, eu acho que, assim, muita gente está contaminada aí pelo vírus da vaidade nessa questão de rede social e, às vezes, dá uma opinião que não tem para agradar o público e ganhar mais like, ganhar mais seguidores. E, às vezes, até dá informação errada, com pressa. Eu acho assim, eu já tive muitas informações em primeira mão, graças a Deus, por conta das fontes e tal, mas não é uma prioridade para mim, não. É claro que eu quero sempre informar primeiro, mas eu quero informar como prioridade a forma mais completa. Eu quero ter a informação mais completa, sempre. Se vai ser antes ou depois de um concorrente, paciência. Agora eu quero ter a informação mais completa. Tá, o Sport contratou Pepa. Tá, contratou Pepa. Mas aí eu vou lá e posto isso. Mas o torcedor quer saber o tempo de contrato, com quem ele vem, quanto tempo ele vai passar, qual o salário dele. Então eu quero ter todas essas informações para ter uma apuração mais completa e passar. Então, eu acho que se a gente tiver muito cuidado, como a gente tem que ter sempre no jornalismo, a gente vai crescer também na rede social e não vai ser um pavão de rede social, né? Que fica só postando coisa para agradar o seguidor, enfim. Você tem que até acompanhar o que o seguidor está falando. Eu costumo ver. Por exemplo, ontem eu fiz uma entrevista com um diretor do Santa Cruz que muita gente na rede social estava me dizendo, pô, por que o Santa Cruz dispensou o Túlio? Então, aquela coisa não era nem o que me interessava muito, mas interessava ao torcedor. E a entrevista não é sobre mim, é sobre a torcida, o que a torcida quer saber. Então, eu peguei aquele questionamento que estava sendo muito feito e pedi para ele esclarecer na rádio. Então, a rede social pode lhe ajudar nesses aspectos, mas não pode controlar a tua opinião nem a tua informação. É. Atualmente, Quer fazer outra pergunta? Atualmente, qual é o maior desafio que o jornalismo esportivo enfrenta? E como você vê a evolução dele no futuro? Eu acho que o maior desafio é essa questão da rede social, porque às vezes a gente está tendo mais que desmentir informações do que informar, por conta dessa quantidade de pessoas hoje que abrem a página da internet e já acham que estão fazendo o correto, e a quantidade de pessoas que acreditam, né, em quem está divulgando qualquer tipo de notícia sem nenhum tipo de responsabilidade. Então, acho que é um desafio hoje para a gente, né, tá sempre... às vezes a gente está gastando mais tempo desmentindo a informação ou uma especulação do que informando. Então, a gente tem que concentrar mais no que é de interesse do público, no que é mais importante e tentar deixar um pouquinho a internet de lado em alguns momentos.
E acho que um desafio também para quem é jornalista esportivo, especificamente do rádio, é trabalhar. Tá muito difícil emprego na área, tá muito difícil ser bem remunerado na área, e tá muito difícil trabalhar nos jogos. A CBF impõe limites e na CBF hoje está assim, pagou, falou, pagou, trabalha, que é aquela coisa do direito de transmissão. Então hoje o público quer que você entreviste o jogador, mas às vezes você não consegue, porque é só para quem pagou o direito de transmissão. Aí tem limitações na hora de fazer um vídeo com um jogador na saída de campo, mesmo quando o jogo acabou. Então, tem algumas dificuldades para quem trabalha no campo que realmente tem cansado um pouco quem trabalha na área. Mas, assim, é a evolução do negócio futebol, né? Futebol, quando era tratado como um lazer, um divertimento, era mais fácil trabalhar. Hoje está mais difícil porque as pessoas tratam como um negócio. Então, eles pensam primeiro no dinheiro, em dar prioridade, não em ser um esporte democrático. Hoje o futebol não é democrático. O futebol é feito para classes, classe A, né, para pessoas que têm muito dinheiro, porque um ingresso é muito caro para ir para um jogo, para ser sócio é muito caro, e para você ter informação, às vezes Exatamente. você Dessa tem contra que esporte, essas ter os coisas. direitos de transmissão, porque eles ficam colocando defeito e dificuldade para quem não tem. Qual a mensagem que você quer passar para quem está começando nessa área de jornalismo, que quer fazer a área de jornalismo esportivo? Jamais, jamais, em hipótese alguma, arriscar sua credibilidade. Quando você tiver uma informação, apure a maior quantidade de vezes possível. Apure, reapure, continue apurando. Seja uma pessoa com muito cuidado na hora que você vai divulgar uma informação, porque você está mexendo com a sua credibilidade, você está mexendo com a pessoa do outro lado que você está informando, você está mexendo com famílias, com vidas. Então, muito cuidado na hora de informar algo, de apurar algo, tenha responsabilidade. Eu costumo ter uma ideia o seguinte: na hora de você falar algo, opinar sobre algo, procure se colocar no lugar da outra pessoa, porque você vai ter mais cuidado, você vai diminuir a quantidade de processos que você vai receber quando você se coloca no lugar da outra pessoa. É falar como se você quisesse que falassem de você. Criticar uma pessoa como se você esperasse que você fosse criticado. É claro que às vezes você vai ser mais duro, mas você não precisa ser desrespeitoso, antiético, né? Então acho que é credibilidade, ética e insistência. Trabalhar hoje na comunicação e no jornalismo é ter insistência. Muitas oportunidades vocês terão de desistir, mas se vocês insistirem, vão valer a pena. Vai valer a pena. Quer continuar, João? Outra pergunta? Uhum. Agora, como você acha que deveria ou poderia ser feito para incentivar os esportes na base, na base de novos atletas? Você acha que deveria ser uma iniciativa pública ou uma iniciativa privada? Não, acho que tem dos dois lados, né? Tem a iniciativa privada, que tem alguns descontos, impostos, enfim, para quem destina alguns valores para incentivo da prática do esporte. E tem diversos programas estatais, programas do governo, de fato, feitos, né, no estado, enfim. Eu sou um cara que estou falando isso porque eu frequentei projetos esportivos, né? Eu, na época que morava lá em Rio Doce e trabalhava lá na comunitária e não tinha tanto dinheiro, eu ia para o projeto Segundo Tempo, que era um projeto para incentivar a prática do esporte, mas que dava alimentação, dava lanche, leite, pão para você levar para casa também, mas toda semana você tinha que fazer esporte, você tinha que fazer vôlei, basquete, futebol, enfim. Eu acho que existem alguns programas e eu acho que é por aí. O esporte é uma grande arma, entre aspas, contra as coisas erradas que o mundo apresenta, né? A violência, a insegurança, esse mundo aí de drogas, né? Eu acho que você praticando esporte, você está fora de tudo isso. Você está criando um sonho, você está criando uma perspectiva de vida. Então, eu acho muito importante o incentivo à prática do esporte. É uma pena quando você coloca numa função como essa, numa função de comando, com a importância que tem uma secretaria de esportes, um ministério de esportes, pessoas políticas e não pessoas da área, como já vi aqui há pouco o Yanni Marques na área, pessoas que são referências, porque essas pessoas que viveram do esporte e brilharam no esporte, elas têm muito a dar para o esporte. Eu fico triste quando vejo políticos
nesses cargos. Mas é da vida, né? Infelizmente. Uhum. Para a gente finalizar, você poderia fazer uma análise do atual cenário aqui em Pernambuco, esportivo? Em relação ao time ou à imprensa? A tudo. Tudo. Fala de futebol, então. Acho que estão vivendo um momento ruim, mas isso é muito de momento, de fato. Claro que o nosso momento ruim está demorando um pouco para sair, mas hoje já temos um time na primeira divisão. Tá perdendo muito, tá na lanterna. Mas já voltamos a ter um representante na primeira divisão. Já temos um Retrô, que é um clube que tem 7 anos de fundação, já disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro, com chance e investimento para disputar uma Série B no ano que vem, já disputando Copa do Brasil, como é que eu vou fazer hoje, um jogo entre Retrô e Fortaleza. Então tem alguns pontos positivos, mas tem pontos negativos, como por exemplo, uma camisa do tamanho do Santa Cruz, com a torcida que tem o Santa Cruz, disputando a 4ª divisão ainda. Eu acho lamentável isso. O Náutico, né, também com a mesma camisa, torcida também muito grande, história muito grande no Brasil, e disputando 3ª divisão. Eu acho que isso é muito triste, né, para o nosso futebol. Mas não é uma responsabilidade só de quem está aí. Responsabilidade de federação, é responsabilidade da imprensa em alguns momentos que não cobrou providências em algumas determinadas gestões, responsabilidade de várias gestões que passaram e prejudicaram os clubes pernambucanos. Então é uma cadeia que estourou nisso aí. Nós estamos saindo, em breve. Uhum. No mais, era só isso, João. Eu agradeço a presença de você. E muito obrigado pelas respostas Muito obrigado e pelo seu também. tempo livre que você teve. É isso, eu agradeço a vocês, desejo boa sorte, sucesso aí para vocês. E quem sabe a gente não trabalha junto quando eu tiver já velhinho e vocês ainda jovens, né? Trabalhando aqui no rádio ou na TV, não sei onde Uhum. vocês quiserem trabalhar. Boa sorte. Verdade. Uhum. Uhum. A gente que agradece.